Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo de Historiador. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Independência das 13 colônias inglesas. Um assunto importante não só para os vestibulares, mas sobretudo para a compreensão do desenvolvimento histórico da América. Não só porque os Estados Unidos seriam a primeira colônia a se tornar independente, mas porque os valores utilizados e calcados a esse movimento, os valores iluministas, iriam se perpetrar, ou seja, iriam fundamentar as bases da ascensão dessa nova nação, que por sua vez vai influenciar um processo de descolonização do mundo americano. É inegável a influência dos Estados Unidos, dado o seu exemplo histórico, para que outras nações, como Argentina, Paraguai, entre outras mais, se tornassem independentes, se valendo do seu modelo ilustrativo de Estado. Para que a gente possa, então, analisar com melhor acuidade esse processo, nós vamos nos valer deste material, do material que vai ser disponibilizado depois para vocês, né, no link abaixo ali na descrição do vídeo, tá? Bom, para a gente começar a analisar o processo que vai culminar na independência dos Estados Unidos, é fundamental que a gente entenda, compreenda minimamente o contexto histórico que se insere não apenas a formação dos Estados Unidos, como o seu próprio processo de independência. A formação dos Estados Unidos está ligada diretamente às chamadas revoluções inglesas. Uma vez que nós teremos em 1603, ou seja, século XVII, a morte da rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Virgem por não constituir matrimônio, e com a sua morte e a inexistência de herdeiros diretos a ela, teríamos então a ascensão de um rei escocês chamado James I. Esse monarca, ao chegar ao trono na Inglaterra, vai impor duras penas aos súditos ingleses, uma vez que reivindica a si um poder fortemente centralista, um poder de caráter absolutista. Todos aqueles que resistirem à existência desse absolutismo de fato, porém não de direito, vai acabar sofrendo perseguições. Perseguições de ordem política, pela desavença e a resistência em aceitar um poder absoluto, e mesmo perseguições de ordem religiosa, uma vez que a justificativa utilizada pelo rei James I para que o poder dele fosse aceito como absoluto era a tese do direito divino. E aí, através, então, da igreja, né, da igreja inglesa, a igreja anglicana, ele vai justificar que a sua ascensão ao trono, após a morte da prima, era parte de um projeto de Deus para com os britânicos. É evidente que esse discurso não vai ser aceito, não vai ser muito facilmente assimilado, e muitos irão resistir. Aqueles que resistem, vão ser perseguidos. E muitos desses perseguidos eram não só burgueses, como pequenos aristocratas, a chamada gentry, alguns deles vinculados ao anglicanismo, outros tantos ao puritanismo, e que acabariam, por isso, buscando no além-mar americano um reduto, um local onde pudessem não só guarnecer a sua vida, mas que pudessem também fazer uma nova existência. Eles vêm para cá como peregrinos, e ao chegarem aqui, se valendo de uma embarcação chamada Mayflower, a Flor de Maio, de 1620, deu início a um processo de ocupação desse território e de florescimento daquilo que a gente chamará de 13 colônias. Pois bem, essas 13 colônias, que vão gozar de uma certa liberdade quanto da sua existência e do seu desenvolvimento, vão, em um dado momento, contestar a ordem administrativa do mundo inglês. Sobretudo quando este mundo inglês, que passa por duas diferentes revoluções, a primeira revolução chamada puritana, em 1649, e a outra chamada gloriosa, em 1689, buscam um controle que por muito não tinha sido exercido sobre essas colônias. Esse controle ele visa atenuar uma série de demandas que o mundo inglês teria, dentre elas a demanda industrial. É sabido por todos que a Inglaterra teria sido pioneira na Revolução Industrial, como nos lembra o Eric Hobsbawm, a oficina mecânica do mundo. A Inglaterra é a primeira nação a desenvolver a tecnologia fabril, a implementar a maquinofatura e, com isso, evidentemente, acelerar o ritmo de produção, criando uma série de demandas, de necessidades, de carências a serem cumpridas, dentre as quais a busca por mercados de consumo e fornecimento de matérias-primas. Paralelo a tudo isso, nós temos um processo de expansão de uma lógica de pensamento chamada iluminismo, já estudado em outros momentos. O que o iluminismo ele preconiza? A crítica, a desconstrução da lógica administrativa, política e econômica do antigo regime.
O iluminismo, através de uma crítica árdua, de uma crítica intensa, fervorosa às bases ideológicas do regime absolutista, passaria então a tentar transformar a mentalidade, lançando novos valores e conceitos àquela sociedade, entendendo que a relação de submissão do indivíduo frente ao Estado era não só uma violência, como era algo necessariamente a ser derrubado. Algo a ser derrubado para que dos escombros de uma lógica antiga, retrógrada, de um antigo regime, pudesse ser edificada uma nova ordem sobre as bases liberais. Esse pensamento, que politicamente tem John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre outros, os ícones principais do seu desenvolvimento, passaria a ter também no âmbito da economia figuras como Adam Smith e mesmo os fisiocratas. Essa lógica de pensamento liberal que toma o mundo europeu e que será responsável pelo incentivo e pelo protagonismo das chamadas revoluções burguesas, dentre as quais a própria Revolução Francesa, também chega no mundo americano. Chega nesse mundo americano através do comércio das colônias com a metrópole e é facilmente absorvido aqui. Valores como a liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito à resistência sobre a opressão, são valores assimilados, mantidos e propagados nessas 13 colônias. É evidente que toda vez que um desses valores fossem atentados, seja por quem fosse, haveria uma retaliação, uma resposta do mundo colonial. E é exatamente o que vai acontecer agora. Vamos então ao slide. Quando a gente fala das causas que geraram emergencialmente um movimento de luta pela independência, é necessário que a gente pontue que esse processo de ruptura ele é o resultado de um processo que começa com uma ação propositada pela metrópole frente às colônias e que é resistida. Que ação é essa? Vamos lá então. Até aquele momento, que seria o século XVIII, as colônias, como eu te disse antes, elas detinham uma certa autonomia política e fiscal. Por que uma autonomia? Porque, como eu falei e vou repetir, a metrópole estava muito mais preocupada nos seus assuntos domésticos, dentre os quais a própria Revolução Industrial, as revoluções políticas anteriormente do século XVI, né? Ou melhor, do século XVII, a chamada Revolução Puritana e Gloriosa, do que propriamente com as colônias. Então, essa falta de uma atenção com o mundo colonial acaba criando neste uma certa possibilidade de desenvolvimento e autogestão. Mesmo que oficialmente, mesmo que na normativa ainda fosse em domínio da Inglaterra, havia internamente a esse mundo americano no além-mar um processo de determinismo interno, onde as colônias criavam seus próprios líderes, estabeleciam seu próprio sistema administrativo e passariam a estabelecer e organizar uma lógica tributária. Por conta disso, havia o que a gente chama no conceito histórico uma negligência salutar. Vamos entender o conceito. Negligência, descaso, salutar, tudo que é benéfico, que é bom. Nesse caso, a negligência da Inglaterra para com as colônias. Ela estava mais preocupada com as questões econômicas internas, a industrialização, e com as questões políticas, no primeiro momento, que era a instauração de um regime liberal burguês e o sepultamento da ordem absolutista até então vigente. Tá? Bom, e o salutar em relação às colônias é porque justamente quando a Inglaterra deixa de observar, deixa de fiscalizar e de controlar diretamente as colônias, dando a ela uma certa liberdade, é evidente que isso acaba sendo benéfico para estes que aqui estavam. Então, quando eu falo em negligência salutar, eu estou me referindo ao quê? Ao descaso da metrópole para com suas colônias, o que acaba sendo muito positivo para a liberdade e autonomia que aqui iria ser edificado. Pois bem, tudo isso muda quando os dois grandes eventos passam a tomar o mundo inglês. O primeiro desses eventos é justamente a Revolução Industrial, paralelo, né, ao movimento de Guerra dos Sete Anos. Uma guerra que envolve a França e a Inglaterra, dentre outras razões, por disputas comerciais e de ordem territorial, sobretudo a região do Canadá. A Inglaterra tinha o interesse de expandir os domínios das suas 13 colônias para o oeste e para o norte, daquele que era até então o reduto colonial francês, os domínios de Quebec, os domínios canadenses. Para isso, então, há um conflito armado, para a decisão desse embate, há um conflito armado, chamado Guerra dos Sete Anos, por conta da duração dessa guerra, e ela termina com a vitória da Inglaterra. A Inglaterra vence o conflito. Mas, ao mesmo tempo que vence o conflito, a Inglaterra se depara com alguns problemas.
A começar pelo fato de que, ao dominar novas terras, ela precisaria estabelecer burocracia administrativa, ou seja, soldados, força expedicionária e administradores deveriam controlar esses novos domínios, e isso tem um custo. Paralelo ao custo dessa administração a ser estabelecida, nós também temos os custos que a guerra gerou, porque as guerras são feitas com muito recurso, seja esse recurso de ordem humana, os soldados, ou mesmo o material, então nesse caso financeiro. O erário público inglês, o dinheiro do Estado, havia sido muito implementado, deverasmente investido, e era necessário que a Inglaterra recuperasse pelo menos uma parte de tudo isso que foi aplicado no âmbito militar. Para conseguir obter isso, a Inglaterra então lança a mão daquilo que a gente vai chamar de arroxo colonial. O que é um arroxo colonial? Ela literalmente vai romper com essa negligência salutar, ou seja, ela não vai mais negligenciar a existência das colônias, ela vai, mais do que nunca vai se fazer presente no mundo colonial e vai com isso estabelecer uma série de normativas, de regras, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito tributário. E aí reside o problema. Aí reside o problema por uma razão muito simples. Os colonos que lutaram, e sim, lutaram e muito pelos ingleses durante a Guerra dos 7 Anos, entendiam que todo o sacrifício feito, todos os filhos, os pais, os maridos que foram colocados à disposição da Inglaterra já haviam dado o seu quinhão, já haviam cumprido um pagamento de um dever para com o mundo britânico. E a volta, a retribuição desse sacrifício todo, segundo os colonos, não havia vindo. De fato, quando a gente pensa, por exemplo, que no final da Guerra dos 7 Anos, no âmbito de 1763, a Inglaterra lança a mão de um decreto que estabelece que as terras ao oeste do Monte Alighieri seria domínio, reserva indígena, proibindo o acesso dos colonos ao território, ele está restringindo aquilo que poderia ser um potencial ganho a esses colonos. Uma vez que, obtendo terras a oeste, os colonos passariam, evidentemente, a ter novos nichos de produção e comercialização. E isso é vetado. Seguido disso, no ano seguinte, 1764, a gente tem os Atos de Quebec, que estabelece que as regiões centro-norte da colônia, que inclui agora o Canadá, seriam administradas por um Conselho Real britânico. Ou seja, a jurisdição, a autonomia que era existente até então por parte dos colonos, ela começa a ser minada. Ela começa a ser corroída pela intervenção e pelo controle que a Inglaterra passará a exercer sobre o mundo colonial. Só que não para por aí. A Inglaterra, ainda em 1764, ela vai lançar mão de uma determinação, a chamada Lei da Moeda. Essa Lei da Moeda, ela basicamente diz que não mais os colonos poderão emitir dinheiro. Os colonos não terão mais a condição de emissão de dinheiro, o que significa a perda de uma liberdade financeira. Os colonos agora terão que se valer da moeda dos ingleses e somente da moeda oriunda e impressa pelo mundo britânico. O objetivo, exercer o controle sobre a economia colonial. E aí nós vamos chegar ao derradeiro momento em que os ingleses, dentro dessa proposta de arroxo, de aperto de fiscalização e de controle das colônias, eles vão lançar uma série de tributos. E tributos esses que não vão ser barganhados, discutidos, negociados, eles vão ser impostos. Uma imposição que, frente a uma colônia ou a um conjunto de colônias na costa leste, que haviam vivido e que inspiravam diretamente a fonte do iluminismo, sobretudo as colônias do norte, não seria facilmente, evidentemente, implementada. É lógico que vai haver resistência e é claro que essa resistência vai gerar um choque que culminará a médio prazo com a Guerra de Independência. Então vamos lá para que tributações foram essas e o que elas determinavam. A primeira lei tributária implementada ao mundo colonial é a chamada Lei do Açúcar. Essa lei é datada de 1764 e ela determina que todo o carregamento de açúcar oriundo das regiões que não fossem as Antilhas, as pequenas Antilhas inglesas na América Central, deveriam ser, então, taxadas enormemente pelo domínio burocrático britânico. Ou seja, toda a região colonial que recebesse carregamento de açúcar que não fosse das regiões inglesas, pagaria e pagaria muito tributo. O que isso vai acabar atingindo? Bom, primeiramente vai atingir o comércio colonial, por obviedade. Os colonos agora vão ser obrigados a vivenciar uma coisa que a eles era totalmente anômala,
que era o monopólio, porque é exatamente o que está acontecendo. Então, se o açúcar não for oriundo da Inglaterra, dos domínios ingleses, então ele vai ser taxado. Isso é monopólio. Eu estou determinando de quem tu vai ter que comprar. E aí tu há de convir comigo. Se eu só posso comprar de uma única fonte fornecedora, é evidente que essa fonte vai me cobrar um valor absurdo, ou muitas vezes um valor muito acima do que eu pagaria se eu tivesse liberdade para consumir, se eu tivesse liberdade para comercializar. E isso vai acontecer. Sobretudo porque as 13 colônias, né, eles detinham um sistema de comércio triangular. Sobretudo as colônias do centro-norte, que eram as colônias que tinham como prática a mão de obra assalariada, o minifúndio, uma produção industrial, inclusive de estaleiros, né, que fabricavam embarcações. Tinham toda uma lógica bastante liberal, se a gente for pensar nos princípios do entendimento iluminista de economia. Enquanto o Sul já é muito mais conservador, é aristocrático. As colônias do Sul, a partir da Virgínia, né, até a Flórida, elas são agroexportadoras de algodão, né, entre outros produtos, mas sobretudo a monocultura do algodão. Se vale ainda do trabalho escravo, então é uma outra dinâmica. Mas o Centro-Norte já tem uma estrutura muito mais comercial e mercantil, e que vai acabar sentindo muito duramente essa taxação. E por que vai sentir? Porque havia um comércio que a gente chama de comércio triangular, como a gente pode ver aqui no slide que a gente está projetando. Esse comércio triangular ele se dava em duas frentes. O primeiro comércio triangular se dava com o mundo inglês, tá? Isso desde os primórdios da colônia. Eles vendiam produtos primários para os britânicos e compravam produtos manufaturados, ferramentas, né, tecidos, entre outros mais. Só que esse comércio que era feito entre colonos e a metrópole, ele era aceito, ele era normativo, ele era comum. O que não vai ser aceito e o que não vai ser comum é justamente a triangulação comercial dos colonos para com a África e para com as Antilhas da América Central não inglesas. O que vai acontecer? Os colonos eles vão pegar, como a gente observa aqui, produtos, tá? Como, por exemplo, o rum, que é um produto oriundo do melaço, derivado do caldo da cana. Esse melaço ele é destilado, ou seja, é um processo de produção. Ele gera uma bebida, que os especialistas, né, os que têm apreço por álcool, dizem que é como uma cachaça mais aromatizada, e que a gente sabe era utilizada pelos navegadores porque ela tirava o enjoo, né, comum do balanço dos mares. Então eles pegavam esse produto e iam até a África, trocavam esse rum, né, na África por escravos, tomavam esses escravos e vendiam nas Antilhas, e pegavam nas Antilhas o melaço que eles levavam para a colônia, do qual eles produziam o rum, que levavam para a África, e assim sucessivamente. Num ciclo virtuoso, um ciclo de lucratividade, um ciclo de prosperidade. Tá? Obviamente, com a lei do açúcar, o comércio triangular ele é encerrado, se estabelece um monopólio de comércio do açúcar somente oriundo da fonte inglesa, e isso acaba gerando um choque. E gera um choque, vamos deixar muito claro a razão, porque esses colonos, eles não se entendiam frente aos metropolitanos, aos ingleses que estavam lá no reino britânico, como inferiores. Eles entendiam que a sua condição frente aos ingleses era, na verdade, uma condição de igualdade. E por ser uma condição de igualdade, o que eles passam a exigir nesse momento? Que as legislações, que as tributações impostas pelo parlamento inglês fossem debatidas com eles. E que para isso, então, eles tivessem a possibilidade de eleger delegados que ocupariam cadeiras dentro do parlamento britânico. Qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo, que até tem uma certa lógica, se a gente for parar para pensar, é que o rei George III e boa parte de uma aristocracia conservadora e de uma burguesia mercantil bastante ávida por lucratividade, com esse comércio potencial que poderiam exercer com as colônias, vão acabar sendo contra. O próprio rei George III ele é taxativo. Os colonos eles são súditos dos meus súditos. Ou seja, eles nem mesmo são súditos da Inglaterra, eles são uma subcategoria. E é evidente que nós nunca vamos dar espaço a eles, nós nunca vamos dar representatividade a eles, muito menos dentro do parlamento, que é o órgão máximo, né, do poder político dentro da Inglaterra. É evidente que existiam vozes parlamentares que discordavam disso, que acreditavam que os colonos deveriam ser ouvidos, mas a majoritária parcela daquele parlamento se coloca contrária. E aí nós vamos ter a imposição dessa legislação, que, óbvio, vai gerar resistência.
O lema dos colonos é bem interessante. Eles dizem assim, ó, sem representação não haverá taxação. Tá? Não aceitarão nenhum tipo de tributo a ser pago de modo impositivo sem que eles possam negociar, sem que eles possam ouvir e barganhar para com o parlamento. Resultado, há um enfrentamento, esse enfrentamento gera uma tensão e essa tensão é muito prejudicial aos interesses da Inglaterra. E por conta disso, a Inglaterra resolve então arrefecer os ânimos e anular a lei do açúcar. Essa lei acaba sendo revogada. Só que essa lei é revogada, porém outras legislações viriam no seu encalço. Uma dessas legislações é a chamada Lei do Aquartelamento, que diz que todo soldado inglês que após a Guerra dos 7 Anos ficara nas colônias deveria ser sustentado quanto à alimentação e estadia pelos colonos. E vejam só, isso acaba sendo contestado, mas não é alguma coisa que gera alvoroço, enfrentamento. Por quê? Porque esses soldados, de algum modo, serviam à proteção das colônias. Então, entendiam os colonos que, de certa forma, havia uma certa equiparação, um certo equilíbrio. Nós custeamos eles e, caso necessário for, eles vão também nos defender, né, de alguma ameaça externa que, porventura, venha a atingir o mundo colonial. O que não sabiam no primeiro momento é que esses colonos estavam sustentando os seus futuros algozes, porque esses soldados alimentados pelos colonos vão se voltar contra eles durante o contexto da luta e da guerra de independência. Mas aí é um assunto que a gente vai comentar depois. Agora, qual é a outra taxação implementada através de uma legislação? A lei do selo. O que ela diz? Bem simples. Todo material impresso, circulante nas colônias, deveria passar inevitavelmente por uma casa de selagem. O que é uma casa de selagem? É uma instituição, um órgão do Estado inglês, que é fiscalizado por burocratas nomeados pela Inglaterra, cuja finalidade eram duas. Primeiro, exercer o recolhimento de recursos para que pudesse ser circulante nas colônias, desde panfletos, livros, jornais e outros que fossem impressos, até mesmo cartas de baralho, acreditem vocês. Então, o primeiro aspecto era obter o recolhimento do tributo, mas tinha um segundo aspecto que era bastante escamoteado, ou seja, que estava nos bastidores, não era declarado, mas que também vai ser uma finalidade da lei do selo, que era a censura. Porque o indivíduo chegava na casa de selagem, ele entregava o material, ele não era só selado frente a um pagamento. Esse documento ele era retido, esse impressor ficava retido naquele local, e depois de um certo prazo, dado então pelo responsável pela casa de selagem, ele poderia retirar ou não. Por que retirar ou não? Porque se nesse período, nesse prazo, que o impresso fica sob o controle dos burocratas ingleses, eles percebessem que havia qualquer tipo de crítica mais ácida ou até mesmo uma ironia com relação às práticas inglesas e a sua relação com as colônias, censura. Tá? Então haveria uma censura e essa censura, logicamente, acabaria por inibir um dos valores máximos do pensamento iluminista circulante, volto a dizer, sendo repetitivo, né, no mundo colonial, que é a liberdade de expressão. Tá? Então é evidente que a lei do selo vai acabar gerando uma comoção significativa. Nós vamos ter aí pessoas indo às ruas, se reunindo ao redor das repartições administrativas inglesas, fazendo uma manifestação pública e notória frente ao parlamento, e que vai acabar no chamado Congresso da Lei do Selo, quando se chega à unanimidade por parte dos colonos que essa lei era inaceitável, e os ingleses, frente a essa situação, resolvem então aderir, né, àquele movimento e dizendo o seguinte: tudo bem, a lei do selo vai ser revogada, como tinha sido a lei do açúcar. Só que não tardaria para que uma nova onda de legislações viessem à tona, entre as quais a Lei Townshend. E ela tem esse nome porque Charles Townshend é o ministro que vai lançá-la. O que essa lei determina? Que alguns produtos importados pelos colonos deveriam ser taxados. Que produtos são esses? Então, o chá, papel, vidro e algumas tintas. Tá? Esses produtos, eles são produtos comprados, consumidos da Inglaterra, inclusive. Mas dizia o Charles Townshend que eles deveriam ser tributados. Deveria haver sobre ele uma forma de recolhimento de recursos. O problema é que os colonos compravam esses produtos e, ao fazer isso, acabavam, ao ter que pagar esse imposto, encarecendo muito esse tipo de material.
o que vai acabar prejudicando, sobretudo, os comerciantes coloniais. Então, o que vai acontecer? Mais uma vez, comoção, enfrentamento, discussão e embate. Charles Townshend recua frente a um parlamento que o acusa de criar uma instabilidade política frente às colônias. E aí a lei Townshend ela é, então, de novo, como a lei do açúcar e do selo, revogada. Porém, todavia, contudo, entretanto, dentre os produtos taxados pela lei Townshend seguiria sendo taxado, que é dele que descende o nome da lei do chá. O chá era um produto, e a gente tem que ter clareza quanto isso, extremamente consumido dentro das colônias. Seja pelo hábito tomado dos ingleses, seja pela popularidade do consumo desse produto, o chá circulava no comércio, né, do menor ao maior, e era extremamente lucrativo. E o problema do chá não é o fato somente dele ser consumido enormemente dentro das colônias e até mesmo exportado por alguns comerciantes do norte. O problema todo reside no fato de que esse chá ele é consumido em grande parte da chamada Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais ela é uma companhia holandesa. E a Holanda é uma rival histórica da Inglaterra. Vale lembrar que a Holanda enfrentou as tropas holandesas, né, a esquadra holandesa enfrentou o próprio Oliver Cromwell, que foi o líder da República Inglesa. Né, e nesse enfrentamento nós temos a vitória da Inglaterra, mas é evidente que se cria, nessa guerra chamada anglo-holandesa, se cria uma certa cisão, né, uma série de revanchismos. Então, quando nós temos o consumo de um produto no mundo colonial britânico, oriundo daqueles que foram seus inimigos no passado, não um passado muito distante, é claro que a Inglaterra ela vai acabar, de alguma forma, se voltando contra isso. Como é que a Inglaterra se volta? Ela busca estabelecer um monopólio do comércio do chá. E isso porque havia uma Companhia das Índias, só que orientais, então a Companhia das Índias Ocidentais é a holandesa, e a Companhia das Índias Orientais era a britânica. E qual é a lógica da lei do chá? Todo chá consumido nas colônias tem que ser comprado deste monopólio exercido pela Inglaterra, ou seja, da Companhia Inglesa das Índias Orientais. O problema é que o monopólio ele cria literalmente um entrave para o comércio, porque vou voltar ao que eu tinha te explicado na lei do açúcar. Quando eu só posso comprar de uma pessoa, essa pessoa vai me cobrar o preço que ela quiser e eu vou ter que me sujeitar a pagar ou não ter o produto. Aos comerciantes e para os próprios populares coloniais que consumiam muito intensamente esse produto, isso era muito danoso. Então é evidente que vai acabar gerando um novo enfrentamento. E um enfrentamento que acaba estabelecendo, inclusive, um movimento de luta, né? Alguns falam de um massacre, né, que ocorre dentro das divisas coloniais, e muito porque os colonos, não aceitando a imposição dessa determinação tributária, eles vão revidar, trazendo à tona um episódio chamado de Festa do Chá de Boston, que na verdade está entre aspas, porque de festa não tem nada. Por que eles chamam de Festa do Chá de Boston? Boston, que é uma zona portuária, né, na região de Massachusetts. Na verdade, eles fazem isso, eles falam que é uma festa, porque olha só o que a imagem mostra. Ali tu tem índios, que na verdade não são índios, são os colonos travestidos de indígenas que entram nas embarcações da Companhia das Índias Orientais Inglesas e jogam as caixas de chá na água. Ou seja, eles destroem o carregamento num ato muito claro de revide, de boicote, frente a essa legislação abusiva no seu entendimento e que estabelece uma lógica de controle sobre o comércio do chá. Em resposta a esse processo, nós temos então o parlamento inglês lançando o que a gente chama de atos ou leis intoleráveis. Te liga no detalhe. Tu pode encontrar numa prova de vestibular também como leis coercitivas, tá? É a mesma coisa. Atos ou leis intoleráveis ou atos ou leis coercitivas. São sinônimos para o mesmo evento histórico, que é o quê? A imposição por parte do parlamento de uma série de restrições e obrigações aos colonos, desde os quais, por exemplo, o fechamento do porto de Boston, que era um dos principais portos de recepção de produto e de escoamento de produtos coloniais, então de recepção de produto externo e de venda de produtos coloniais. Depois, eles queriam o pagamento de uma indenização à Companhia das Índias Orientais. E aí há de ressaltar um ponto.
Historiadores como Neil Ferguson nos contam, né, que esta companhia ela tinha como acionistas muitos parlamentares ingleses. Ou seja, é lógico que o parlamento exigiu uma restituição, uma indenização. São os próprios parlamentares, pelo menos alguns deles, que são acionistas majoritários dessa empresa. Então é evidente que o poder do Estado seria utilizado a seu favor nesse momento. Então, uma indenização. E, além disso, o desarmamento da colônia, né, das 13 colônias, e, para além do desarmamento, uma ocupação militar, e, mais do que ela, um julgamento, a prisão, deportação e julgamento, em domínio inglês, dos líderes daquele movimento. Então, eles queriam uma delação, eles queriam uma extradição e um julgamento, obviamente arbitrário, pelas leis inglesas e não levando em consideração as leis e o conjunto jurídico existente dentro das colônias. Eu não preciso te dizer o que isso vai acabar gerando, né? Isso vai acabar gerando uma grande ruptura, e uma ruptura que se mostrará insustentável. No primeiro momento, nós temos como resposta a esse movimento o primeiro Congresso da Filadélfia. Em 1774, nós vamos ter a reunião de representantes das 13 colônias, com exceção da Geórgia, né? E que eles vão, então, delegar o que vai ser a postura, qual vai ser a tomada de decisão dessas colônias frente a essa situação. Bom, nesse primeiro momento, eles não aventam a luta, ou pelo menos a possibilidade de uma luta separatista. Eles apenas entendem que é necessário buscar uma forma de diálogo. Se essa forma de diálogo ela não vai se dar de modo cordial, então ela vai ser provocada. E como é que ela vai ser provocada? Estabelecendo boicote comercial aos produtos ingleses. Ninguém compra mais produto da Inglaterra. Se a Inglaterra não quer conversar, nós vamos forçar uma conversa. Nós não vamos comprar nenhum produto dela. Ou ela dialoga, ou então a gente vai boicotar. Só que esse boicote ele vai ser respondido pela intervenção armada. As tropas inglesas acabam chegando à colônia, reforçando aqui nas colônias já estavam, e começa um processo, então, primeiro, de busca por armamentos, visando aí tomar dos colonos as armas que eles poderiam usar para um enfrentamento armado, e com isso, obviamente, uma resistência que gera dois diferentes momentos de luta, que é em Lexington e em Concord. Tá? Nós temos enfrentamento quando as tropas chegam e tentam tomar desses colonos armamento e eles não permitem. E aí começa um movimento de escaramuça, de enfrentamento, de luta, de embate, que nos leva a esses dois episódios. A partir daí, então, se percebeu algo que fica muito claro. Não haveria como dialogar, não haveria como barganhar com os ingleses. Eles não estavam dispostos a isso. Então se convoca um segundo congresso da Filadélfia, esse no ano seguinte, em 1775. Nesse segundo congresso, como as reivindicações do primeiro não tinham sido atendidas, como nós não tínhamos nenhum tipo de diálogo, de linha de debate com o mundo britânico, então agora a repressão continuada só poderia ser sustentada frente ao embate. Ou seja, não há outra forma a não ser a luta direta e aberta contra a Inglaterra. E nesse sentido, a ruptura para com os ingleses vai acabar gerando toda uma comoção ideológica dentro das colônias. E a gente não tem como não citar o Thomas Paine, que é um iluminista, né, e que vai lançar a mão, ele é um britânico iluminista, vale lembrar, e ele vai lançar a mão de um panfleto chamado Common Sense. Né, então, o senso comum, ou seja, o ideal das colônias deveria ser o ideal da liberdade. Se não pegassem armas e lutassem por ela, se estariam fadados ao domínio e à exploração do mundo inglês, a uma tirania insuportável e inentendível para aqueles colonos. Por conta disso, George Washington, então, acaba sendo nomeado como comandante em chefe das tropas coloniais, enquanto uma delegação diplomática, né, regida por Benjamin Franklin, vai passar a buscar no estrangeiro europeu apoiadores à causa colonial. E não demoraria muito para que eles conseguissem apoiadores, como a gente vai citar. Nessa imagem que tu estás vendo, que é uma imagem daquela época, tu percebe que não tens uma cobra, né, toda ela despedaçada, fragmentada. Vejam que essa cobra ela tem uns pedaços, e do lado desses pedaços nós temos algumas siglas. Na verdade, essas siglas representam as 13 colônias existentes na América. E aí embaixo diz join or die, ou seja, ou nos unimos ou morremos. Tá? Ou seja, ou as colônias elas consolidam uma aliança entre si, mesmo as do norte e as do sul sendo tão distintas na sua composição socioeconômica, ou nós seremos fadados à submissão aos domínios da Inglaterra. Tá?
Logicamente, o ímpeto de ruptura acaba gerando, inevitavelmente, uma declaração de independência, porque é exatamente isso que vai acabar acontecendo a partir desse momento. Em 4 de julho de 1776, data cívica comemorada pelos Estados Unidos com grande intensidade até hoje, nós temos uma declaração que é unilateral. O que significa isso? Ela é lançada pelas colônias. Então, significa que ela não vai ser uma declaração aceita pela Inglaterra. Então, os colonos criam e lançam ela. Depois, quem escreve? São muitas mãos que são utilizadas para escrever esse documento. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams. Todos estes acabam contribuindo através das suas leituras e dos seus ideais frente a um documento tão importante que fundamentaria as bases não só de uma luta de independência, como dos valores que essa nação iria consagrar na sua Constituição posterior à consolidação da sua independência. O que fica claro nessa declaração são os valores e princípios do iluminismo. Então, tu vai encontrar ali, por exemplo, de Locke, né, a ideia de que um povo não pode aceitar a tirania de um Estado que não respeite seus direitos naturais. Então, tu vai ter a defesa ali da vida, da liberdade, da propriedade, tal qual o Locke difunde a partir das suas obras. Tu vai ter Voltaire, na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de associação, né, que é algo que Voltaire, para ele, é muito caro e nas suas obras isso fica muito latente. Tu vai ter Montesquieu, quando fala da necessidade da divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e tu vai ter o Rousseau, quando ele fala que o poder emana do povo, que a soberania tem que vir da sociedade e não partir do Estado, mas sim da base que o sustenta. É evidente que a guerra de independência acaba sendo um desdobramento natural desse processo de ruptura. E nós vamos ter, como eu te disse antes, uma coligação que buscaria apoiadores no estrangeiro. Eu te disse que não demoraria para eles conseguirem esses apoios, e de fato não. Eles vão conseguir apoio na corte de Luís XIV, né, chamada apoio francês, a gente vai ter o apoio na corte espanhola, e com isso o fortalecimento dessa causa rebelde, dessa causa de independência. Por que a França apoia? Por que a Espanha apoia? Talvez uma dúvida que tu tenhas ficado. Bom, a França apoia por razões óbvias. Ela foi derrotada na Guerra dos 7 Anos, ela acabou perdendo domínios, não foi só o Canadá que foi entregue, a Índia também acabou caindo às mãos da Inglaterra, né, uma Índia que é submetida e forçada a abrir-se economicamente aos produtos da Inglaterra, então nós temos uma perda muito grande aos franceses. E a Espanha? A Espanha também tem sua mácula no passado histórico com a Inglaterra. Vale lembrar que em 1588 a gente teve a derrocada da invencível Armada Espanhola frente às forças lideradas por Francis Drake, pertencentes até naquele momento a Elizabeth I, que era a rainha da Inglaterra. Tá? Então nós temos tanto a França quanto a Espanha um ressentimento militar passado com a Inglaterra. Agora, para além disso, evidente que há uma contrapartida. Os americanos oferecem, com uma espécie de barganha, caso fossem apoiados, territórios. Territórios para a França e territórios para a Espanha. Tanto territórios dentro dos domínios coloniais, quanto fora dos domínios coloniais. Então, tudo isso vai ser negociado, vai ser barganhado, vai ser muito bem costurado e que vai acabar gerando, sim, a entrada desses 2 países ao lado dos colonos. A França, por exemplo, ela manda Rochambeau, Lafayette, que são experientes generais, que vão conduzir as tropas francesas em solo americano. Os espanhóis guarnecem o litoral, né, dando força náutica para o embate contra os ingleses. E o resultado? O resultado é a vitória das 13 colônias. E aí nós temos um marco, que é a Batalha de Yorktown, que vai nos levar ao ano de 1781, que é a rendição da Inglaterra frente ao movimento de luta armada dos colonos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando tu pega um livro didático, quando tu pega um livro que trate desse assunto, independência dos Estados Unidos, tem um outro termo usado que é Revolução Americana, esse eu já não gosto muito, mesmo que quem advoga a seu favor diga que a Revolução Americana poderia ser assim entendida, porque a partir da independência dos Estados Unidos, outros movimentos na América seguiriam seu curso, ou seja, buscariam, pela sua influência, a independência. Então, uma revolução que de fato impactou no mundo americano. Mas eu não gosto muito do termo, porque quando fala em Revolução Americana, dá uma ideia de que, na verdade, os Estados Unidos representam a América. Eles são líderes da América. Então, Revolução Americana, mas é dentro dos Estados Unidos. Então, a mim, particularmente, é um tipo de termo que eu não me sinto à vontade, não me causa, pelo menos, conforto a utilizar. Eu prefiro usar a independência, então, das 13 colônias,
ou independência dos Estados Unidos, certo? Mas, enfim, é um ponto de discordância pessoal, né, por algumas leituras e alguns revisionismos que eu percorro quando eu vejo esse tipo de temática. Agora, o que eu quero pontuar contigo é o seguinte: a Inglaterra estava a mais de 5 mil quilômetros das suas 13 colônias. É inegável que ela tinha um poder armado muito grande. Mas também é inegável que esse poder armado, mesmo sendo grande, custaria a ela muito caro para ser sustentado frente a uma luta intensa e duradoura com essas 13 colônias e agora os seus apoiadores europeus. O que a Inglaterra calculou? Se eu enfrentar essas 13 colônias por tempo demais, de modo a me desgastar, isso não vai ser apenas prejudicial a mim como nação, no sentido da organização doméstica, né, da questão econômica interna, como externa, porque a Inglaterra tinha muitas colônias. E essas colônias certamente seriam atacadas pelos seus inimigos, dentre eles os próprios franceses e espanhóis, assim como os holandeses. Então, ela preservando aquele domínio que já tinha, que era o domínio nacional e internacional colonial, ela resolve abdicar das suas 13 colônias. Aqui nós temos uma coisa interessante, principalmente pensando em Enem. Todo movimento de ruptura, todo movimento revolucionário, ele leva de forma assim totalmente própria a queda de símbolos. Tá? É uma coisa inerente a esses movimentos. Todo movimento de ruptura ele gera a derrubada daquilo que significava a sua opressão, significava aquilo que ele queria de alguma forma superar. Nesse caso em especial da imagem, o que está sendo derrubado? A estátua do rei George III, que era o rei inglês. Então, o que estava sendo superado? O controle, né, da Inglaterra sobre as colônias. Nada mais justo que o símbolo desse controle fosse assim sepultado. Se a gente pegar um outro exemplo, vamos falar para a Revolução Francesa, que vai beber muito da independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa tem como marco a Bastilha, que em 14 de julho de 1789 é tombada. Não se é deixado pedra sobre pedra de uma estrutura que fora, num passado, uma cadeia, né, um local de repressão e que simboliza o autoritarismo e a violência do antigo regime absolutista francês. Então, isso para dar um outro exemplo. A gente poderia falar também da lógica da União Soviética. Quando nós temos o fim da União Soviética, em 1989, a queda do Muro de Berlim, seguido ali em 1991, com o colapso da União Soviética, uma das primeiras coisas que são retiradas, né, do circuito popular são os monumentos em alusão ao Stalin. E isso, na verdade, já vinha acontecendo desde a sua morte, em 1953. Mas quando a União Soviética colapsa, todos aqueles países que vão surgir, que vão ascender do desmantelamento desse bloco, vão sim derrubar os símbolos que lhes levava a um momento de controle e de manipulação do Estado soviético, né, que tem no Stalin a sua figura mor. Então, a derrocada de símbolos acaba sendo bastante interessante de ser percebida, de ser lida, porque ela faz referência a uma superação de algo existente até aquele momento. Se a gente pegar agora os movimentos próximos à nossa realidade atual, né, antes do Covid, nós tivemos alguns embates na região da Bolívia, tivemos alguns embates na região da Venezuela, sobretudo, e ali nós também tivemos estátuas dos colonizadores, né, espanhóis sendo derrubadas. Por que esse movimento buscou a derrubada na Venezuela dessas estátuas? Para dizer, num simbolismo muito claro, que não se aceitaria nenhum interesse externo junto àquela sociedade. Então vejo que interessante isso, né? A gente tem um movimento de derrubada de símbolos. O Chile faz a mesma coisa. O Chile passa por um processo análogo também de rebelião, de movimento de luta social, né? Por conta de um Estado mínimo que acaba desguarnecendo os mais pobres, de uma série de reformas tributárias que condenam os idosos à miserabilidade, e aí tu tens uma resposta social derrubando ícones, dizendo que esses valores que são aplicados à política nacional, que são valores estrangeiros, não seriam mais aceitos. Né? E não são mais aceitos, e se percebe isso quando tu tem a pichação dos monumentos históricos de um passado colonial, quanto quando tu tem a derrubada desses símbolos que representam a introdução dos interesses externos dentro daquela nação. Tá? Então, símbolos acabam sendo sempre recorrentes e inerentes a serem tombados quando de um movimento de ruptura. E aí nós vamos chegar, então, na Convenção Constitucional da Filadélfia. Bom, agora que nós somos independentes, que nós somos uma nação, temos que definir qual vai ser o aspecto, né, constitucional e estrutural do nosso Estado.
como ele vai ser pensado, como ele vai ser regido, quais são as máximas e valores que este Estado, então, ele vai sustentar. Nesse primeiro momento, dois grupos se formam, os republicanos e os federalistas. Os republicanos, eles defendem que haja autonomia aos estados, até porque a lógica deles é bem simplista. São as 13 colônias, independentes entre si, que se uniram para alcançar um bem comum, que é a liberdade. Nada mais justo que essas colônias, agora tornadas estados independentes, Estados Unidos, tenham autonomia para definir as suas questões de ordem administrativa. Então é necessário que exista dentro dessas ex-colônias, agora estados, independência e autonomia política. É o que defendiam os republicanos. Os federalistas, ao contrário, eles defendiam o centralismo político, ou seja, que essas colônias elas deveriam, então, unidas, ser subjugadas por um poder central. E deste poder central residiria todas as diretrizes, as normativas que os estados deveriam, então, assimilar, aceitar e obedecer. Vejam que claramente são duas correntes bem diversas, duas correntes bastante antagônicas, mas que vão acabar chegando num consenso. Qual é o consenso? Um pouco das duas coisas. Aí nós vamos ter então a proclamação da República Federativa Presidencialista dos Estados Unidos da América. Ela vai ser republicana, no sentido de que vai haver autonomia para os estados, ela vai ser federativa, porque vai haver um poder federal sobre esses estados, regido por uma lógica presidencialista e composta por um sistema eleitoral. Então, tu vai ter autonomia aos estados, mas alguns assuntos serão tratados exclusivamente pelo poder central, pelo poder federal, que é liderado por quem? Pelo presidente da República, certo? Então, nós vamos ter aí autonomia sustentada aos estados e, ao mesmo tempo, uma estrutura centralista que detém o controle e vai delegar aspectos próprios das decisões de âmbito nacional. Então, toda decisão que for regional é o Estado que toma, mas todo o assunto que envolver a nação é esse poder central que vai, então, passar a atuar. Se nós formos fazer uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, no tocante à questão republicana, nós também somos uma república federativa. Nós temos a mesma marca, né, por assim dizer, o mesmo signo ideológico que os Estados Unidos nesse sentido. Porém, há uma diferença. No nosso caso, os nossos estados, que compreendem a União, a Federação, eles são estados que não têm a mesma autonomia que nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem estados que têm pena de morte e outros não. Isso nunca aconteceria no Brasil. Quem determina esse tipo de legislação é o poder federal, é a esfera federal. Então, no Brasil, é proibida a pena de morte pela Constituição Federal e todos os estados se sujeitam a isso. E aí tu vai me perguntar, não, mas por que lá tem mais autonomia e aqui tem menos? E aí, obviamente, por conta do processo histórico de independência. No caso dos Estados Unidos, acabamos de ver, são 13 colônias unidas em prol da luta de independência. Então, o processo ele parte de baixo para cima. Colônias se unem, angariam força, e a partir dessa força vão suplantar o seu inimigo, que é a Inglaterra. No caso do Brasil, vem de cima para baixo. Quem é que estabelece a independência do Brasil? É o poder central. Lembra? É Dom Pedro I. Quem é o Dom Pedro I? É o signatário dos Bragança, é o príncipe da Casa Bragança, é o príncipe europeu português que aqui residia. É ele que vai conduzir o processo de independência. Então é um processo verticalmente estabelecido. A partir do quê? De um poder centralista. Lembra que o Dom Pedro tinha inclusive um poder quase absolutista. Ele tinha o chamado poder moderador, a quarta esfera, que literalmente permitia a ele intervir em qualquer outra esfera de autoridade e poder. Né? Então, é lógico que no Brasil o processo é de cima para baixo, processo de independência, e nos Estados Unidos de baixo para cima. O que justifica essa autonomia muito maior, reivindicada e sustentada pela Constituição aos Estados norte-americanos. Em 1789, nós temos então o primeiro processo eleitoral. As eleições dos Estados Unidos até hoje são eleições indiretas, diferente das nossas. E vamos ver qual é a diferença então na prática. No nosso caso, nós, cidadãos brasileiros, vamos no dia determinado às urnas e nós votamos no nosso candidato. Tá? Nos Estados Unidos, não. Tu vais votar no que eles vão chamar de delegados. O que são os delegados? Existe uma lista, tá, de pessoas que se candidatam à condição de delegados, e aí o número de delegados, para vocês terem uma ideia, eles não é um número fixo.
ele segue uma lógica populacional. Então, com mais de 50 milhões de pessoas, se não me engano, são 50 ou 55 delegados, menos do que isso, vai reduzindo progressivamente. Aí tem uma escala de quantos delegados dependendo da população. Bom, e isso muda totalmente a dinâmica, porque são esses delegados que acabam votando em quem vai ser o presidente da República nos Estados Unidos. Uma outra diferença, os Estados Unidos eles têm, por exemplo, a antecipação de voto. Então, o governo determina num calendário eleitoral quando vão ser as eleições e tu pode votar antes. Ele te abre uma janela, né, anteriormente ao dia da eleição, e tu pode votar, inclusive mandando teu voto pelo correio. Olha que coisa engraçada, né? Tu pode mandar o teu voto pelo correio. Se tu é um americano que está, um estadunidense, melhor dizendo, que está no Brasil a negócios, mas tu quer participar do processo eleitoral, tu manda uma carta com o teu voto, né? Claro, te identificando, aí tem todo um critério burocrático para que isso seja validado, tu manda para os Estados Unidos, né? Então pode fazer isso. E eles apoiam esse movimento porque lá o voto ele não é um voto como o nosso, que é um voto eletrônico, ele é um voto impresso, tá? Então ele cria essa possibilidade e a ideia deles é a seguinte: numa logística de organização, a gente está falando aí de uma sociedade que tem mais ou menos 120 milhões de pessoas. Então, um processo eleitoral lá é uma coisa muito complexa. E por conta disso, antecipar esse processo de votação de modo remoto, né, através do envio do voto, de alguma forma agiliza esse processo tão, né, custoso a ser desenvolvido. Só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos nós temos cerca de um mês como prazo, tá, para determinar o resultado de uma eleição. No caso do Brasil, tu vota de tarde, encerra as urnas à tardinha, até o fim da noite tu já sabe quem é o candidato eleito, né? No caso dos Estados Unidos, não. É um processo ainda muito mais manual, muito mais cambial. Além disso, os Estados Unidos eles também têm um sistema de voto que não é obrigatório. E lá nos Estados Unidos, se tu não votar, tu não vai pagar multa e nem tem que justificar nada para a justiça eleitoral. Diferente do Brasil. No Brasil, se tu não votar, tu tem que pagar uma multa caso tu não justifique. E se tu não quiser pagar multa, vai justificar, né, no cartório eleitoral mais próximo, de modo a te esclarecer junto ao governo. Então vejo que é uma lógica, uma dinâmica bastante distinta em relação à nossa realidade política, né, por assim dizer. Outra coisa, nos Estados Unidos, nessa lógica de votação em delegados, tu tem uma máxima que eles usam que é o vencedor leva tudo. O que significa isso? Se digamos que num estado da Geórgia, o número de votos, tá, para delegados que representam o Partido Republicano for maior do que o Partido Democrata, os delegados todos daquela região, mesmo os democratas, acabam se tornando votos para o presidente. Entendeu? Então é uma lógica muito diferente, muito louca, né? Bem fora dos padrões do que nós temos, por exemplo, na nossa realidade e próximas a nós, aqui na Argentina, no Uruguai, que já são muito mais simpáticas à nossa realidade do que a dos Estados Unidos. Então lá tem isso, né? Tem essa dinâmica toda distinta. No caso desse primeiro processo eleitoral, quem vai vencer é o George Washington, né? Que ironicamente foi o primeiro a disparar, ainda muito jovem, né? Detentor de toda uma virilidade, então ele vai ser o primeiro a disparar contra os franceses na Guerra dos 7 Anos. O primeiro colono a disparar contra os franceses é o George Washington. E este que se tornou o primeiro a disparar contra o inimigo da Inglaterra vai comandar as tropas coloniais contra os mesmos ingleses que ele jurou defender alguns anos antes e vai se tornar o presidente daquilo que foram colônias inglesas libertadas pela luta armada que ele conduziu. Ô ironia, né? Então, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se define e se implementa o Bill of Rights, né, que é a Declaração de Direitos. As primeiras 10 emendas constitucionais que vão vigorar nos Estados Unidos. São as 10 primeiras, depois viriam outras, inclusive a mais clássica e mais importante emenda dos Estados Unidos é a 13ª, que vai abolir qualquer forma de escravidão. E isso já nos traz o próximo aspecto, né? A independência dos Estados Unidos, ela acaba não sendo, mesmo que dotada de valores liberais, ela não é juridicamente, no âmbito do liberalismo, ela não é plena. Por que ela não é plena? Porque se mantém a escravidão. Mas, Ayrton, por que se manteve a escravidão? Porque os estados do Sul, né, latifundiário, agroexportador, monocultor, escravagista, determinaram nas negociações. Nós apoiamos a luta de independência se for mantida a escravidão, que era o regimento, né, de exploração de mão de obra que conservadoramente foi sustentado, preservado no Sul.
Tá? Então, a manutenção da escravidão acaba sendo uma máxima, mesmo após uma luta calcada nos valores liberais. A exclusão das mulheres do processo político. Então, as mulheres não participam das questões políticas, somente depois da Primeira Guerra Mundial, na verdade, no contexto ali da Primeira Guerra Mundial, é que as mulheres vão passar a ter direito de voto, né? Antes disso, não. E, lógico, os homens negros também não vão votar. A participação do voto negro não é uma realidade nos Estados Unidos. A gente até vai ter um processo de avanço, né, em termos de participação do negro, só que as leis estaduais, principalmente no sul, né, Virgínia, ali a região mais ao sul, as leis segregacionistas, né, as chamadas leis Jim Crow, que vão acabar sendo implementadas num dado contexto do século XIX, elas acabam inibindo, né, a participação do negro nas questões políticas e mesmo as manifestações culturais, religiosas dessa comunidade. Então a gente vai ter uma série de violências praticadas, de atos contra esses negros, de organizações, né, como a Ku Klux Klan, que vai descender da Guerra Civil Americana. Antes dela a gente vai ter o VASP, né, homens brancos anglo-saxões, protestantes, que também vão defender uma supremacia branca. Tudo isso nesse contexto, né, depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos, e antes disso uma violência que retalha todo e qualquer tipo de participação e interação da comunidade negra dentro do governo americano, dentro da sociedade americana, melhor dizendo. Tá? Só um ponto aqui antes de a gente falar das consequências e partir para o encerramento, né, que vai ser o comentário dessas 10 primeiras emendas, é dizer que elas vão ser influenciadas diretamente por dois documentos, tá? Os dois documentos da Inglaterra. O primeiro documento vai ser a Carta Magna, de 1215, aquela constituída lá no contexto do João Sem Terra, que a gente, né, já comentou em outros momentos, e a outra vai ser o próprio Bill of Rights, que vai ser a Declaração de Direitos, de 1689, que é o documento que encerra a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Um documento que é assinado, então, pelo Guilherme de Orange, né, agora Guilherme III, rei da Inglaterra no contexto da Revolução Gloriosa, e que vai, então, juntamente com Maria II, esposa e filha do rei James II, que foi deposto pela Revolução, governar a Inglaterra. Né? Então, uma constituição de direitos, uma declaração de direitos que estabelece a limitação do poder do rei, a preponderância do parlamento, uma série de filtros, né, de sistemas de pesos e contrapesos para que a monarquia seguisse existindo como um símbolo, né, bastante conservador, por que não dizer assim, do mundo britânico, mas o poder residindo de fato no parlamento. É aquela velha história. O rei reina, mas não governa. Essa é a estrutura criada na Inglaterra desde 1689 e até hoje em vigência, né, dado a realidade da manutenção do regime parlamentar e liberal constitucional britânico. Então, é nessas duas fontes que o Bill of Rights vai acabar se pautando, além, é claro, dos valores do liberalismo e do pensamento iluminista como um todo. Agora sim, consequências. Então, consequências da independência dos Estados Unidos, influência sobre outros movimentos, que a gente já comentou, então ela vai se tornar o espelho para o mundo americano, e não somente para ele. A gente vai ter desdobramentos dessa independência dentro da França, né? A própria declaração de dependência dos direitos do homem e do cidadão vai beber muito na declaração de dependência dos Estados Unidos. Então, tu vê o desdobramento direto. E há uma razão muito simples para a gente perceber isso, né? Vamos imaginar que quando nós temos a vigência da participação da França nessa guerra, ela mandou para cá oficiais. E esses oficiais, eles saem daqui embebidos, encorajados pela lógica dos ideais iluministas, que não só foram bandeira, como foram a força propulsora para que esses colonos lutassem contra a Inglaterra. E eles levam essa experiência para lá, para a França. Quando o movimento burguês, né, começa a estabelecer uma marcha acelerada em prol da derrubada do absolutismo, esses indivíduos que lutaram aqui na América em prol da república, em prol dos ideais liberais, vão tomar em armas contra a monarquia no mundo europeu francês. Então é evidente que os dobramentos também estão muito alicerçados a esse vínculo que a própria França se voluntariou a constituir para com as 13 colônias naquele momento. Tá? E, por fim, a manutenção da distinção norte-sul. Como a gente falou antes, a escravidão não foi superada. O modelo agroexportador, latifundiário, aristocrático do sul, ele é preservado.
paralelo ao Centro-Norte, que é industrialista, pautado pelo minifúndio, pela policultura, pelo industrialismo, pelo comércio livre, né, pelo sistema protecionista, ou seja, por toda uma lógica distinta, bastante claramente, das bases econômicas do Sul. Então, essa manutenção ela acaba sendo bastante evidente com o fim da independência. E claro que ela vai acabar, em dado momento, gerando um contraste insuperável. E esse contraste vai ser, no século XIX, a questão da abolição da escravatura, que com Abraham Lincoln sendo eleito, ele que era defensor da pauta abolicionista, vai acabar gerando a separação do Sul e o início daquilo que a gente vai chamar de Guerra de Secessão, ou seja, guerra de separação entre o Norte e o Sul. Uma guerra que termina depois de longos, quase 5 anos de conflito. Nós vamos terminar ela tendo um saldo de cerca de 600 mil mortos, uma guerra que gerou uma perda humana enorme, mas que tem como consequência a integração das duas regiões, Norte e Sul, e uma progressiva ascensão econômica e política dos Estados Unidos no mundo. Então, a superação do Norte e do Sul só vai acontecer com a Guerra Civil Americana nos idos de 1860. Então, a gente já está falando aí do movimento mais à frente, lá no século XIX. Tranquilo? E como eu te disse, a gente vai comentar então aqui muito rapidamente as 10 emendas, que são muito importantes, porque elas fundamentam as bases iniciais da instituição do governo americano. Então, o primeiro artigo, o Estado laico, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, de associação, né? Então, a liberdade religiosa. Então, tu vai ter tudo isso como uma máxima a ser consolidada pelo primeiro artigo, que é o pai fundador do Bill of Rights. Depois, o segundo artigo, muito importante, porque até hoje ele é muito presente na cultura americana, que é o direito do porte de arma. Tá? Então, os Estados Unidos têm essa lógica armamentista que se reflete na sua indústria, né, na sua própria economia, no seu PIB. É muito forte a participação da indústria armamentista no PIB americano, e que acaba sendo bastante polêmica, quando a gente tem os massacres de Columbine, entre outros episódios bastante dramáticos, que hora e outra a gente se depara aí, né, através dos noticiários. Mas há também quem defenda, inclusive no nosso país, há quem defenda o porte de arma, há quem defenda essa possibilidade do uso da arma. Eu não estou fazendo juízo de valor, né? Não é a minha intenção fazer isso aqui, é só realmente apresentar a existência dessa polêmica, né? E que nos Estados Unidos acaba sendo um valor muito forte por conta do próprio processo de independência. Lembra que quando os ingleses vieram às colônias para desarmar os colonos, houve uma resistência. E essa resistência se deu por quê? Porque esse desarme tornaria os colonos vulneráveis aos estrangeiros ingleses. Então, manter as armas, para eles, significa não só ter um armamento e potencial para se defender, mas também, de algum modo, simboliza a liberdade, tá? Que eles alcançaram pelas armas. Depois, o artigo 3º, nenhum soldado será, em tempo de paz, alojado em qualquer casa, sem o consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, salvo de forma prescrita na lei. Então, aquela coisa de que tem que se sustentar o soldado, tem que se sustentar custeando todos os seus gastos, porque ele é o protetor ou ele simboliza uma autoridade, não mais. Evidente que isso é uma resposta, né, ao que foi implementado durante o período colonial, que era a obrigatoriedade dos colonos sustentar os soldados ingleses. Artigo 4, proteção à propriedade privada, então a proibição da busca e apreensão arbitrária, tá? E, claro, da prisão sem a devida representação legal. Ou seja, ninguém vai ser preso, vai ser tolhido da sua liberdade, ou vai ter a perda da sua propriedade privada sem que haja uma ponderação, uma justificativa legal, jurídica para isso. Tá? Então, literalmente, a proteção da propriedade privada sendo declarada por esse artigo. Depois, o artigo 5º, nenhuma pessoa será obrigada a responder por um crime capital ou infamante, salvo por denúncia ou pronúncia de um grande júri. Ou seja, né, tu só vai acabar respondendo por um crime se a lei, se o governo entender dessa forma. Se ele entender que tu transgrediu, né, algum princípio constitucional, se tu realmente feriu as bases daquela Constituição. Se tu atentou contra a vida de outra pessoa, se tu atentou contra a liberdade de outra pessoa, contra a propriedade privada, bom, aí a justiça vai sobrecair a ti. Mas somente nesse caso. De modo arbitrário, ou seja, como havia antes um líder, um monarca, né, nesse caso agora um governante, querendo te impor a vontade dele, não. A Constituição não permite isso. Tá?
Depois o artigo 6º, direito a um julgamento rápido e imparcial, né, que é a base da lógica do direito como um todo. Então aí nós temos o liberalismo jurídico muito claramente sendo exercido, né, nesse sistema. Depois o artigo 7º, direito de defesa gratuito, caso não tenha como pagar. Então todo mundo tem direito a uma defesa, todo mundo tem que ter direito ao contraditório, isso vai ser salvaguardado pelo Estado. O artigo 8º, não se exigirão fianças exageradas, não se imporão multas excessivas, nem se infligirão penas cruéis e desumanas. Então, tu vê claramente aí que tudo aquilo que era uma estrutura coercitiva típica do regime de controle monárquico passa a ser muito claramente dissolvida pela Constituição. Tá? Artigo 9º, nenhum direito poderá ser revogado, ou seja, tudo que está sendo consagrado por essa base constitucional não poderá ser barganhada. Tanto é verdade que nós vamos ter, sim, várias emendas após essas, mas nenhuma das emendas posteriores irá contradizer esses valores basilares da Constituição. E o artigo 9º garante isso de forma muito explícita. E, por fim, o artigo 10º. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos pela mesma aos Estados, estão reservados aos Estados, respectivamente, ou ao povo. Ou seja, tudo que não está delegado, que não é garantido por lei ao Estado cumprir, o Estado, aí nesse sentido é o Estado federal, né, o poder federal, caberá então aos Estados, ou seja, às regiões que se divide os Estados Unidos, e respectivamente ao povo. Então, o povo daquela localidade é que vai delegar as questões de autoridade que não cabem ao poder federal. Então, é o Estado que vai organizar o regime jurídico em todo tipo de ação que não é prevista por lei ser cumprido pelo poder central. Tranquilo? Então, nós temos aí as 10 bases que sustentarão os valores, princípios, práticas e marcas maiores da Constituição americana. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenham conseguido entender melhor esse processo e certamente viremos na sequência com mais material, com mais vídeos, trabalhando outros temas tão importantes quanto esse para o exercício de uma boa prova de vestibular. Certo? Um forte abraço a todos, nos falamos e até mais.